autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalhas Tiradentes ao professor doutor João Malheiro e a Brasil Paralelo Entretenimento e Educação, representada por Felipe Valerim, Henrique Viana e Lucas Ferrugem. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados até a mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa a deputada federal Cristo Nieto. O deputado estadual Alexandre Freitas. A juíza Ludmila Lins Grilo. E o responsável pelo canal Vista Pátria, Alan Frutuoso. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Mas segues a justiça.
Gostaria também de mencionar e parabenizar pela presença do senhor Henrique Cunha de Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, do senhor Luiz Guilherme Maia Cruz, Procurador do Estado do Rio de Janeiro, do doutor Edgar Leite, presidente da Academia Brasileira de Filosofia, do senhor Rogério Pires, presidente da Fundação CCERJ, do senhor Luiz Silva, coordenador de convênio da Fundação CCERJ, e do doutor Fernando Bicudo, que já foi também tantas coisas que não caberia aqui mencionar, né, doutor Fernando? Mas muito obrigado, né, pela vossa presença. Muito obrigado mesmo. Convido para fazer uma breve saudação o deputado estadual Alexandre Freitas. Boa noite a todos daqui da mesa. É um prazer estar aqui. Eu que, por regra e coerência de mandato, via de regra, eu me abstenho em medalhas, por entender que o parlamento vem gastando muito tempo com medalhas, que, às vezes, para muita gente que não merece. E, quando é alguém de mandato, eu voto contra, porque eu acho que a gente não tem que ficar utilizando o parlamento enquanto a pessoa está exercendo o mandato para homenageá-la. Isso pode ser feito a posteriori, eventualmente, mas eu sou muito contra a utilização de homenagens para ficar promovendo para fins eleitoreiros. Mas, no caso aqui do Brasil Paralelo, eu abri uma exceção. Não só apenas por ser uma organização, não ser uma pessoa física em si, mas por ser uma ideia, por construir uma ideia que eu acho que é extremamente necessária no nosso país, contaminado ideologicamente por uma cultura que há muito tempo vem levando a gente para o caminho errado, com ideias ruins, com ideias que não funcionam, com princípios horrorosos que não fazem a nossa sociedade caminhar para frente. Não é à toa que o Brasil é o país do futuro já, sei lá, uns 80 anos, muito provavelmente. Então, eu parabenizo muito a luta do Brasil Paralelo, de todos os seus componentes. Acho que é extremamente essencial a gente ter um contraponto. Eu que sou um defensor irrestrito da liberdade de expressão, acredito muito que a liberdade de expressão deve ser exercida, até mesmo para as pessoas dizerem as coisas mais imbecis que a gente, por mais que a gente ache, mas liberdade de expressão é isso, né? Porque liberdade de expressão, quando concorda com a gente, é muito fácil você defender a liberdade. O problema é quando alguém diz algo que te causa ojeriza, que te tira do prumo, que você fala, pô, como que essa pessoa está dizendo isso? Mas ainda assim você defende esse direito dessa pessoa falar a maior asneira do mundo. E eu defendo muito essa ideia. Então, parabéns. Acho que a gente, de uns 5, 6, 7 anos para cá, vem tendo um contraponto, uma hegemonia ideológica de muitos anos. E eu espero que o projeto de vocês consiga influenciar gerações e gerações. Obviamente, se a gente continuar garantindo o direito das pessoas se expressarem nesse país, coisa que eu tenho bastante dúvida. Muito obrigado. Convido agora para fazer a sua saudação também o responsável pelo canal Vista Pátria, Alan Frutuoso. Olá a todos. Queria aqui parabenizar, né, primeiramente a atitude dos deputados que reconhecem esse belíssimo trabalho feito pela Brasil Paralelo e pelo João Malheiro também, né, do Colégio Porto Real, que também é homenageado hoje aqui. São iniciativas importantes para a nossa sociedade. E o Brasil Paralelo, eu acho que a gente não precisa nem falar muito, né, o trabalho pioneiro que eles fizeram no Brasil, né, rompendo a espiral do silêncio, foi contribuir muito para a nossa sociedade passar a entender,
de maneira mais didática, com uma produção de alta qualidade, um investimento feito tanto para a empresa, né, que o capitalismo ele permite isso para a gente, mas que acabou agregando valor, muito valor, para a sociedade brasileira. Então, parabéns aos deputados, parabéns também, né, a todos os integrantes aí, os idealizadores do Brasil Paralelo. Então, de parabéns. Passa a palavra, então, para a juíza Ludmila Lins Grilo. Boa noite a todos. Queria cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa do deputado Márcio Gualberto, e dizer que eu fico muito feliz com o reconhecimento dos bons trabalhos, tanto da Brasil Paralelo como do professor João Malheiro. Em relação especificamente a Brasil Paralelo, eu acompanho há muitos anos, desde o início, a Brasil Paralelo, desde quando surgiu, desde quando poucas pessoas conheciam. Eu não só acompanhava, como eu era assinante, assim, desde o início mesmo. Então, tempos depois, acabei eu também sendo entrevistada pela Brasil Paralelo, participando dos programas, dos documentários, enfim. E, mais do que um excelente trabalho no setor audiovisual, o Brasil Paralelo tem uma função específica, a meu ver, na própria guerra cultural. O professor Olavo, ele sempre manda a gente escrever livros, porque ele sempre diz, olha, não adianta ficar escrevendo notinha de Facebook, textinho no Instagram, porque esse é o tipo de coisa que se perde. A gente precisa escrever livros e deixar isso registrado para gerações futuras. E a Brasil Paralelo atua numa área específica, que é o setor do audiovisual, um setor cultural em que poucos de nós atua. Então, era um campo ali que estava vazio, era uma cadeira que estava vazia e que a Brasil Paralelo sentou nela e ocupou com louvor. Então, hoje, esse âmbito cultural aí do audiovisual, dos filmes, das séries, das entrevistas, dos documentários, a Brasil Paralelo ocupou isso com maestria. E tudo muito bem feito, tudo com linguagem fácil e popular, sem deixar de lado a qualidade do serviço prestado, do produto que está sendo entregue ao espectador. Então, eu deixo aqui meus parabéns ao Henrique, ao Lucas, ao Felipe e aos demais da Brasil Paralelo por esse trabalho realmente magnífico, que, felizmente, alguém está fazendo no Brasil, e eu torço para que vocês cresçam cada dia mais, porque realmente é um espaço que precisava ser ocupado e vocês ocuparam brilhantemente. Muito obrigada. Concordo plenamente com a senhora, doutora Ludmila. Passo a palavra, então, para a deputada federal Cristo Nieto. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui todos os presentes, todos os integrantes dessa mesa, na pessoa do meu querido amigo, o deputado estadual Márcio Gualberto, e especialmente também cumprimentar os homenageados desta noite, o professor doutor João Malheiro e também os representantes do Brasil Paralelo. É muito mais que uma grande honra estar aqui presente nesse momento, nessa sessão solene, prestigiando eu diria que essa justa homenagem, esse justo reconhecimento pelo trabalho do Brasil Paralelo, que tem feito aí, de fato, a diferença, tem feito história e tem, de fato, criado uma espécie de ruptura com essa espiral do silêncio, como já foi muito bem dito aqui anteriormente pelo nosso nobre amigo Alan Frutuoso. Para mim é uma honra estar aqui, inclusive quero agradecer ao deputado estadual Márcio Gualberto pelo convite e por também ter feito o convite para que nós pudéssemos compor esta mesa, justamente para que nós pudéssemos, nesta noite, lembrar e rememorar dos grandes feitos também do Dr. João Malheiro, que vem a ser o diretor pedagógico de um colégio que também faz história, que trabalha na promoção da dignidade humana, que trabalha na promoção e no desenvolvimento integral do ser humano desde a tenra idade. Então, aqui eu preciso, de fato, prestigiar este momento, esta sessão solene, e agradecer humildemente
pelos serviços prestados tanto ao Dr. João Malheiro, como também ao Brasil Paralelo, que, sem dúvida nenhuma, tem resgatado princípios e valores que para nós são inegociáveis, como, por exemplo, a defesa da vida, a defesa da família e da liberdade, que, infelizmente, durante tanto tempo foram escanteados ao longo dos desgovernos anteriores. Então, fica aqui os meus parabéns e, mais uma vez, quero agradecer ao deputado estadual Márcio Gualberto por esta casa, pela Alerj, estar recebendo essa sessão solene, está prestigiando e dando essa devida e justa homenagem a Brasil Paralelo e ao professor João Malheiro, que tanto merece. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto que nós preparamos para o professor João Malheiro, para que aqueles que ainda, porventura, não tenham tido ainda o contato com o belíssimo trabalho que ele realiza, que possam, nesse momento, a partir de hoje, melhor conhecê-lo, porque, sem dúvida alguma, ele é um educador no sentido pleno da palavra, que vem desempenhando e vem fazendo, vem realizando um trabalho sensacional, por onde tem passado e tem rodado o Brasil e outros países fora do Brasil, sempre trabalhando a partir das virtudes, educando os pais para que as famílias possam educar seus filhos de forma adequada, tendo a verdade, a contemplação da verdade, como um norte poderoso. Num mundo onde os prazeres são instantâneos e o sacrifício é rejeitado. No mundo em que o ser humano é acorrentado pelas paixões, tornando-se seres frustrados, incapazes de poder executar um projeto de vida e tomar decisões, onde o conceito de felicidade é fazer o que gosta e fugir do que custa, envolvido numa esfera educacional confusa e imatura, num lar de pessoas egoístas, incapazes de viver para o outro, com educação permissiva, na família piquenique, surge um homem com uma proposta tão antiga e tão nova, dedicando anos de sua vida para ensinar, de forma prática e cotidiana, as virtudes. Poder ensinar ao outro a encontrar aquilo que já tem em si, numa capacidade de escolher os meios adequados para realizar-se, aperfeiçoando a inteligência, a vontade e a afetividade, direcionando seu olhar à formação humana e educacional, com o objetivo de despertar no ser humano o interesse pelo bem. Eis o trabalho diário do professor doutor João Malheiro, ou João Eduardo Bastos Malheiro de Oliveira, português de berço, carioca de coração, o quinto de uma família de 6 filhos que relembra com orgulho os valores recebidos pela sorte de ter nascido em um lar cheio de irmãos. Os ensinamentos dos seus pais e a vivência em família não apenas forjaram seu caráter, mas, principalmente, compõem grande parte da sua formação pedagógica. Longe de se restringir às experiências acadêmicas, João sempre remonta às suas memórias familiares como parte significativa daquilo que ensina aos seus alunos e seguidores. Descobre sua verdadeira vocação como educador por volta de fevereiro de 1979, quando realiza seu primeiro trabalho de formação humana com a juventude, encontrando sua veia educativa. Em 2009, reúne-se com um grupo de famílias do Rio de Janeiro que buscava uma alternativa escolar que dialogasse com os valores e as virtudes humanas fundamentais, tão defendidos em seus estudos. A partir daí, inicia juntamente com esse grupo de famílias o tão sonhado projeto escolar do Colégio Porto Real. Inspirados no conceito de educação personalizada, a instituição é finalmente fundada em 27 de fevereiro de 2012
e hoje já conta com cerca de 400 famílias transformadas pela proposta educacional da instituição, que tem como fundamentos a educação da pessoa humana, a formação das virtudes, a parceria família-escola e o valor transcendental da religião católica. É autor de vários livros. A Alma da Escola do século XXI, lançado em 2010, Fortalecer a Alma da Escola, em 2012, Escola com Corpo e Alma, um manual de ética para pais, professores e alunos, em 2014, A Preceptoria na Escola, uma estratégia educacional de sucesso, em 2017, e A Construção da Amizade, em 2021. Atualmente, além de ser um dos fundadores do Colégio Porto Real, João exerce o cargo de diretor de formação da instituição e ministra dezenas de conferências pelo Brasil, além de manter um canal no Instagram com quase 65 mil seguidores, onde auxilia pais e professores, mostrando-lhes que o único percurso que precisam fazer é o nadando contra a maré, recebendo pílulas diárias de dicas que fortalecem sua caminhada. Reconhecendo seu incansável trabalho na formação humana e educacional, fazendo enorme bem à sociedade, sentimos-nos gratos em honrá-lo com a medalha Tiradentes. Nesta homenagem está simbolizada toda a nossa gratidão pelo resgate de uma sociedade outrora doente, suspirando ares de esperança na construção de um mundo melhor. A maior e melhor resposta que um professor pode obter pelo êxito de seu trabalho, é o sorriso de uma criança educada com amor. Receba hoje o sorriso de cada um de nós, presentes neste lugar, como forma de agradecimento. É uma grande honra para a Alerj entregar para o Senhor a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na área da educação e na reconstrução de muitas famílias. Bendito seja Deus por isso. Convido o professor doutor João Malheiro, nesse momento, para que possa, então, fazer suas considerações. Prezados deputados, obviamente estou bastante emocionado, vou ter que controlar as minhas emoções inicialmente, para prosseguir, porque é um momento importante realmente, todo esse momento mágico. Muito obrigado. Deputado Márcio Alberto, demais autoridades que estão presentes, queridos familiares, algumas irmãs em Portugal assistindo aqui ao vivo por outras vias, amigos e seguidores do Instagram, parceiros e companheiros de luta do Brasil Paralelo, Felipe, Lucas, Henrique, estou felicíssimo nesta mesa. Guerreiros corajosos, estamos juntos. Boa noite, então, a todos. Jamais poderia ter imaginado que no dia de São José de Anchieta, que é hoje, figura de destaque que sempre me identifiquei e me projetei no meu caminhar educativo, poderia receber uma medalha
Tiradentes, no seu dia. Que santa coincidência, que poderíamos afirmar, mais propriamente dito, que santa providência divina. Para perceberem a minha admiração por este grande herói nacional, destaco brevemente agora alguns feitos ideais que se identificam perfeitamente com a minha própria biografia, mantendo naturalmente as imensas distâncias que nos separam em tantos aspectos. José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol que ingressou na Companhia de Jesus no Reino de Portugal na segunda metade do século XVI, uns anos após a descoberta do Brasil, ficando ao serviço da congregação religiosa com uma vida santa e heróica e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias. Foi o autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros autores da literatura brasileira, para o qual compôs inúmeras peças teatrais e poemas de teor religioso e uma epopeia. Considerado santo pela Igreja Católica, foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II, cerimônia que pude testemunhar pessoalmente no Campo de Marte, em São Paulo, quando da sua primeira visita ao Brasil como Papa, e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. É conhecido como o apóstolo do Brasil por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país. Em abril de 2015, foi declarado padroeiro do Brasil na 53ª Assembleia Geral da CNBB. É o patrono da cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Música. Em 2010, seu nome foi inscrito no livro de aço dos heróis nacionais do Brasil, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves. Podemos concluir, portanto, que este grande herói nacional foi, antes de tudo, um grande educador, principalmente com os índios do Brasil. Não podemos deixar de recordar também o mineiro e patriota Tiradentes, apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos principais líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena capital, isto é, a pena da morte pela forca. Morreu feliz por ter realizado com paixão a sua missão nesta vida, como tantos outros homens da nossa história. Independentemente das suas ideias políticas, pode-se dizer que foi um homem que lutou contra a maré do inconformismo político e sempre idealizou a justiça e o bem comum. Para quem não me conhece, eu sou Jeb Malheiro nas redes sociais. Podem me acompanhar a partir de hoje, inclusive. Mas saibam que nesta semana, nesta segunda, nesta terça e nesta quarta-feira que passamos, iniciei um movimento intitulado Paz Nadando contra a Maré, o qual me surpreendeu o seu enorme crescimento exponencial, não só na sua participação ao vivo, que foi meu recorde em toda a história do meu Instagram, mas depois, no dia seguinte, na sua assistência posterior, quem não podia estar assistindo por compromissos no horário. Hoje já passa de 5.000 pessoas que assistiram a essa primeira aula desse movimento que eu inaugurei segunda-feira. Quem poderia imaginar que esse curso online não iria terminar conforme estava previsto no dia de ontem, mas sim em plena Assembleia Legislativa, como estamos agora. Na verdade, esse momento da Alerj
é a minha 4ª live desse curso e que faz parte também desse movimento que iniciou logo depois que encerrou esse curso, que eu chamei o movimento de pais campeões olímpicos nadando contra a corrente. Pois quem realizar o curso que eu disponibilizo na internet, chamado O Percurso, será capaz de nadar e vencer essa maré perigosa que está levando, como numa enxurrada, a maioria das famílias desse país. Assim como instigava ontem aos 5.000 assistentes desse movimento Pais Nadando contra a Maré, gostaria de instigar a todos os que estão aqui presentes que se unam a esse mesmo movimento, que tenha certeza que já é responsável por pequenas e não tão pequenas mudanças educacionais que estão ocorrendo no país de forma sutil, mas como uma autêntica revolução silenciosa. Acreditem, nesse semestre, que está quase terminando, desde fevereiro de 2022 até agora, já estive em várias capitais do país, ou cidades importantes como Rondonópolis, Brasília várias vezes, Unai, que é perto, Goiânia, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém, Campo Grande, Belo Horizonte, Anápolis, São Paulo várias vezes, e pude comprovar nos auditórios lotados que ministrei palestras para os pais, professores e profissionais de educação, que as famílias de boa vontade estão querendo arregaçar as mangas e assumir finalmente o protagonismo da educação de seus filhos. Senhores deputados e os presentes que me escutam, vocês não imaginam como as famílias do Brasil estão sedentas de formação e querendo aprender a se tornarem verdadeiros pais de seus filhos, que saibam formar pessoas humanas completas com todas as suas dimensões. Essas famílias estão me pedindo ajuda para abrir colégios. Hoje ajudo 20 colégios. Estão abrindo clubes juvenis. Estou ajudando vários clubes no Brasil. Estão abrindo clubes familiares e cursos de orientação familiar. E aos poucos, os seus frutos já se começam a se desgustar. Portanto, esta medalha Tiradentes que recebo hoje, com muita alegria e um profundo agradecimento a Deus, e aproveito para agradecer a todos os deputados, tem para mim um sabor muito simbólico. É o dia que será registrado no marco da história da educação do Brasil, como fez Anchieta, o dia em que as famílias finalmente assumiram o protagonismo educacional e lutaram, como Tiradentes, para se libertar de tantas ideologias perversas que buscam dificultar o verdadeiro e único objetivo educacional honesto: formar pessoas humanas que possam gozar da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Senhores deputados, vocês não imaginam o meu estado de flow no momento atual. Parece que Deus foi me conduzindo durante todos esses anos para esse momento em que eu estou vivendo agora. Eu nunca me senti tão feliz como agora, não só por essa medalha que acabam de me entregar, mas pela sede de formação, como eu dizia, que está nascendo no Brasil. Ninguém sabe explicar esse fenômeno, esse novo Pentecostes que está acontecendo no Brasil, mas é uma realidade que queria que vocês que estão nos ouvindo acreditem. Está mudando o Brasil. Não vai vir de cima, vai vir de dentro. Esse é o significado desse momento. Então,
continue torcendo pelo Jeb Malheiro, para que desse movimento todo pelo Brasil, daqui a poucos anos, muitas famílias estejam muito felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Sem dúvida alguma, a honra é toda da Alerj. A honra é toda minha. É a certeza de que o Brasil está no rumo certo, premiando realmente quem faz tanto pela educação. E aqui eu estou ladeado por pessoas que fazem isso. E não me cansarei de repetir. A verdadeira e única educação é essa. Parabéns aos homenageados. No mundo sedento de harmonia em tons que alegram a vida, surge a primeira arte, abrindo-lhe a possibilidade de torná-la bela, uma vez constatando-se que havia chegado ao fim da beleza. O imaginário se enriquece e recebe estímulos na redescoberta da sétima arte. A cortina de fumaça se abre e pode-se ver com clareza o fim das nações, chegando ao conhecimento da verdade na história que envolve cada brasileiro, desde antes das últimas cruzadas. Passando por um Brasil entre armas e livros, até chegarmos na verdadeira e almejada pátria educadora, para que não fiquemos vulneráveis entre lobos. Tudo começou a partir de uma ideia. Em 2016, Felipe Valerim, Henrique Viana e Lucas Ferrugem fundam a Brasil Paralelo em Porto Alegre. Com recursos escassos, sala pequena e câmeras emprestadas, aos poucos e com a ajuda de quem acreditava no projeto, a ideia tornou-se realidade. Com a missão de resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros, surge a Brasil Paralelo, orientada pela busca da verdade histórica, ancorada na realidade dos fatos e sem qualquer tipo de ideologização na produção de conteúdo. Tendo como mantenedor o cidadão brasileiro sedento de conhecimento. Tantos anos diante de um tão conhecido contexto de censura, de desnutrição intelectual, de perseguição da diferença, à margem dessa oficialidade, desse pensamento permitido, surge essa riquíssima fonte de conhecimento e reflexão crítica, que é a Brasil Paralelo. Uma enorme lufada de ar fresco, depois de décadas de pensamento único e hegemonia cultural impostos nos ambientes acadêmicos, no mundo editorial, nos meios de comunicação, nas escolas e em boa parte do entretenimento. Estamos diante de uma empresa de comunicação que tem como foco de atuação a produção de conteúdos informativos relacionados ao contexto social, político e econômico brasileiro. Uma sociedade empresária independente, apartidária e imparcial, e que se financia unicamente a partir de recursos próprios, cujo objetivo principal é oferecer ao público conteúdos essencialmente informativos com relação aos temas tratados, sempre com base em grande acervo informativo analisado por dezenas de especialistas. Suas produções pretendem revisitar a história brasileira, não para alterá-la à sua própria vontade, mas para derrubar o muro simbólico que permanece erguido nas narrativas que foram legadas à nossa população
e que ainda divide o nosso país. A Brasil Paralelo quer resgatar aquilo que a população brasileira não pôde herdar, mas que tem a profunda certeza de que merece saber a verdade. Não obstante, temos visto várias iniciativas visando censurar, proibir e perseguir essa fonte que tanto tem incomodado o poder instalado no ambiente acadêmico. Mas muito maior tem sido a beleza, a abertura de horizontes que os membros da Brasil Paralelo têm trazido nesses poucos anos de sua existência. Documentários memoráveis, corajosos, que desafiam a hegemonia do pensamento único imposto no campo educacional, além de filmes, programas, cursos e séries que tratam de política, história, filosofia, economia, educação, artes e atualidades, informando e formando milhões de brasileiros, enriquecidos com conteúdo de verdade. Esses e tantos outros motivos nos fizeram outorgar a essa importante iniciativa a Medalha Tiradentes, em reconhecimento a todo o imenso bem que ela tem feito. A gratidão que expressamos no dia de hoje, simbolizada na maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, transborda na esperança de termos cidadãos conscientes, melhorando, transformando, ajudando a nossa sociedade. Recebam nossa admiração, nossa gratidão e nosso aplauso. E até breve. Passo a palavra, então, para o Lucas. Vocês viram que foi um até breve mesmo, né? Já estou passando. Opa! Então para o Felipe. Passo a palavra, então, para o Felipe nesse momento. Muito obrigado, boa noite a todos. Deputado Márcio, doutora Ludmila, João Malheiro. Bom, primeiro, muito obrigado pelas gentis palavras aqui de todos que comentaram a trajetória da Brasil Paralelo, o belíssimo texto. E para nós é uma grande honra, confesso que nos pegou de surpresa, né? Essa premiação. E, ao mesmo tempo, é uma grande alegria saber que as pautas que a Brasil Paralelo tem debatido, os conceitos que a gente tem trazido, estão sendo tão bem aceitos, né? Fomos muito bem recebidos aqui e é um sinal de que as pessoas aqui estão dispostas a debater os temas que realmente são sensíveis para a população. João Malheiro, parabéns pelo merecido prêmio. E você me lembrou aqui do dia do São José de Anchieta, que foi uma figura de bastante destaque, uma das nossas séries, a série Brasil Última Cruzada. E eu nem tinha me dado conta, né, que nesse dia tão importante também é o dia que se comemora os feitos de José de Anchieta, que teve uma contribuição imensurável para a cultura e para a educação do Brasil. E eu acho que ele fez parte, de uma certa forma, do nosso despertar. Quando a gente começou lá em 2016, a gente estava lá tentando entender o que era essa missão que estava caindo no nosso colo, né? E logo que a gente fez o nosso primeiro lançamento, a gente entendeu que precisava aprofundar mais nisso e identificar, de alguma forma, qual era a identidade do brasileiro, né? Por que a gente se sentia tão perdido em relação a isso.
E foi quando surgiu a ideia de falar do Brasil, de fazer a série sobre o Brasil. E a gente viajou o Brasil inteiro, conheceu diversos lugares, inclusive a história do Padre José de Anchieta. Isso nos inspirou muito. Eu acho que foi nesse momento que o senso de missão aflorou com muito mais força. Eu cheguei até a comentar na época com meu sócio que depois que a gente passou por essas viagens, gravando, entrevistando diversas pessoas, historiadores, cientistas políticos, pessoas que, enfim, tinham muitas histórias para contar, visitando os lugares onde feitos importantes do Brasil aconteceram, eu falei para ele, cara, é a primeira vez que, de fato, eu sinto, ao andar na rua, ao olhar para as pessoas no trânsito, um certo sentimento patriótico de verdade, assim, de que são meus irmãos de pátria aqui, né? A gente precisa, de alguma forma, abrir mão das diferenças e tentar encontrar o que a gente converge para que a gente possa se ajudar, né? Eu acho que isso bateu muito forte. Então, eu aproveito esse gancho para dedicar essa premiação para aquelas pessoas, como a doutora Ludmila falou aqui no início, que estava lá desde o início, quando a gente ainda não tinha muito a oferecer, apenas um pequeno grupo de jovens, sem recursos. E muita gente nos abriu a porta, cedendo entrevistas, conselhos, indicando pessoas. Isso foi fundamental, né? Hoje, a única explicação que eu tenho para todas as pessoas que abriram a porta quando a gente tinha tão pouco a oferecer é, de fato, o espírito patriótico, né? Que eu acho que é o único capaz de fazer a gente, como eu disse, abrir mão das nossas diferenças e encontrar um caminho de convergência e de construção. Muito obrigado mais uma vez. É realmente um grande desafio e uma grande responsabilidade fazer parte disso. Confesso que a gente se sente, de alguma forma, também privilegiados, né? A gente não percebe que não tem nada de tão especial, mas, de alguma forma, as coisas foram acontecendo e isso foi tendo um impacto cada vez maior, né? Hoje já somos 250 colaboradores, mais de 300 mil assinantes, milhares de pessoas consumindo nosso conteúdo todos os dias. E isso demonstra que é, de fato, uma grande responsabilidade, não só de tocar nas feridas, que a gente entende que são os anseios da população, mas também de conseguir, de alguma forma, institucionalizar o trabalho da Brasil Paralelo para que ela seja, de fato, sólida, de fato, longeva, de fato, abrangente, né? Eu acho que essa é a grande missão, conseguir tocar nas feridas e manter essa visão de longo prazo, porque eu entendo que esse trabalho está só no início, né? É um trabalho para 50, 80, 100 anos, né? Gerações e gerações, e eu acho que é só o começo. E a gente faz parte de um processo que, obviamente, é muito maior do que nós, de crise cultural, de esgaçamento da malha social, enfim, um momento que todos percebem e, de uma certa forma, têm sede de conhecer, de entender as coisas, conhecer as nossas origens e buscar a verdade dos fatos, né? Momento que quase tudo é relativizado, os valores são relativizados, a verdade é relativizada. Eu entendo que a gente chegou num momento de ápice, que as pessoas estão, de fato, sedentas, e foi por isso que a Brasil Paralelo foi tão aceita. E a gente, com certeza, vai continuar esse trabalho para que, no futuro, a gente possa olhar lá na frente e se deparar com um cenário que hoje ainda parece impensável, né? Muito obrigado a todos. É uma grande honra mesmo estar aqui. E boa noite a todos. Até breve. Passo a palavra, então, para o Lucas. Boa noite, obrigado a todos aqui na mesa. Obrigado pela indicação, deputado Márcio. Parabéns, João Malheiro, nosso grande colega, certamente muito merecido. Agora, uma coisa que eu tenho que confessar para vocês é que eu quase me sinto um impostor de estar aqui recebendo essa honraria pela Brasil Paralelo junto com os meus sócios, porque é uma instituição tão maior que a gente e algo que, como o Felipe colocou, tem colaboração de tantas pessoas, professores, amigos, trabalhadores, públicos, assinantes, membros, que dá um pouco de vergonha vir aqui sentar e receber um prêmio e como se a glória fosse nossa disso tudo, né? Certamente, eu sei que isso às vezes é difícil de acreditar para quem está de fora, mas eu conhecendo todas as etapas do processo da Brasil Paralelo, sei que talvez os menos merecedores de todo o jogo
sejam nós, porque teve tanta gente que construiu lá atrás coisa que a gente colhe hoje e tanta gente que compartilha conosco o dia a dia, que, enfim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui para falar por uma instituição tão querida. Também espero ser merecedor, enquanto instituição, da medalha Tiradentes, uma medalha que eu acho que tem um papel importante na sociedade, porque colabora na tradição, colabora em honrar pessoas que a sociedade reconhece como contribuidoras da sociedade, contribuidoras sociais. Isso é fantástico, sou a favor desse tipo de iniciativa, porque preserva a nossa memória. E a Brasil Paralelo é uma iniciativa de preservação da memória. A gente não tenta fazer 2 mais 2 ser 5, nem inventar a roda. A gente tenta simplesmente olhar um pouco para o que a gente tem para herdar e tentar comunicar isso para o maior número de pessoas. E isso ser aqui no Rio de Janeiro, o nome da medalha ser Tiradentes, e ser o dia de São José de Anchieta, tudo isso vai somando e vai ficando muito interessante, porque se Anchieta é o primeiro construtor da civilização brasileira, no sentido de botar as próprias mãos no barro para fazer isso, vocês também podem ter essa história resgatada, a LERJ pode ter essa história sempre presente, né? Vocês são herdeiros da Assembleia Legislativa de Guanabara. Rio de Janeiro é a primeira capital do Império do Brasil. O Brasil é o primeiro país fora do velho mundo a ser capital de um império. Nós somos um país belíssimo. Tem gente que faz muita piada ao vir para o Rio de Janeiro. Mas quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu nunca me esqueço que, além das belezas naturais, existe a beleza humana do povo brasileiro que construiu algo sensacional, que espero que vocês honrem e que nós também. Fico muito feliz por compartilhar essa medalha com nomes muito importantes, nomes importantes que receberam ela, que às vezes nós conflitamos em ideias, discutimos qual o caminho da sociedade, mas sem dúvida, quando nós olhamos a lista dos condecorados, todos eles, indiferente das ideias, participaram da história brasileira e construíram junto o país que a gente está vivendo e se esforçaram para construir de acordo com aquilo que eles acreditam. Então, muito obrigado a todos. É uma honra para mim estar aqui e eu espero que para vocês o trabalho na LERJ seja sempre engrandecedor, como deveria ser o trabalho pelo Estado do Rio de Janeiro, que me desculpem aqui todos que estão me assistindo, o estado mais querido de toda a nação e talvez o lugar mais apreciado no Brasil e em todo o mundo. Obrigado. Desse jeito, os cariocas serão os maiores assinantes da Brasil Paralelo. Passo a palavra, então, para o Henrique. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, deputado Márcio, pela indicação e pelas palavras queridas. A gente se sente acariciado, vamos dizer assim, né? Porque ali a gente viu a nossa história no texto. Cada filme desses que você citou, para nós foram milagres, né? Hoje a gente vê alguns filmes já saindo com, vamos dizer assim, com uma força de milagre menor, porque a empresa já está mais estabelecida, a gente até estranha às vezes. A gente se fala, poxa, o filme já tá, vai sair, já está pronto, puta, mas sem nenhum estresse, sem nenhum, né, não vai ter nenhum imprevisto de última hora. A empresa está crescendo, mas como quando a gente escuta assim, a gente lembra da história e fica muito emocionado. Cumprimento todos da mesa aqui também, Ludmila, Cristoneto, e os demais que se pronunciaram e fico muito agradecido. Cumprimento meu querido amigo João Malheiro, que também nos emocionou hoje aqui, e é muito merecida a homenagem. Alguém que tem muito mais tempo de trabalho que nós, por exemplo, alguém que construiu muito mais, com certeza. E aí eu reforço as palavras dos meus sócios de que nós se sentimos privilegiados porque estamos fazendo parte de uma história incrível, de uma empresa que hoje realmente impacta muito a sociedade. É uma das empresas de comunicação brasileira que mais influencia a cultura do Brasil. E nós, assim, fizemos um pouco até aqui, né? São 6 anos de história. Então, certamente fazemos parte de um contexto de muita força, e essa força é a força do Brasil. Eu queria fazer um comentário importante, que apesar de a gente estar sendo homenageado aqui, né, na prática por políticos, né, nenhum político escolhe o que a gente fala.
nem nenhum patrocinador, nenhuma marca escolhe. Porque nós optamos, lá no início, por um modelo de negócios que cresceria exclusivamente a partir do sucesso de mercado, do sucesso de público. Só tem um jeito da Brasil Paralelo crescer, que é agradando as pessoas. E por que será que o mercado audiovisual inteiro no Brasil, e em parte também o mercado de mídia e artístico em geral, depende do Estado? Depende de recursos que não são os recursos de quem está assistindo e gostando. Por que precisa de ajuda? Essencialmente, uma questão lógica, porque não agrada o suficiente o público. Quando a gente escuta que a gente quebra uma hegemonia ideológica, no fundo, não é porque nós somos grandes reveladores da verdade, não tem nada disso, é porque os interesses da empresa, o modelo de negócio da empresa está alinhado a isso. A gente precisa agradar. E volta e meia a gente percebe que a gente produz alguma coisa que não agrada tanto, a gente vai lá e ajusta, porque isso aqui não atendeu bem, o pessoal não queria saber tanto disso, ou a gente não investigou tanto. E a gente percebe exatamente que quando a gente coloca energia a fundo, afinco, e revela coisas novas, e descobre narrativas que se aproximam mais da verdade histórica, o público vibra, e o retorno da empresa em faturamento, em crescimento, em lucro, aumenta. Então, e vocês terem uma ideia desses resultados, o Felipe falou um pouquinho, mas hoje, todos os dias, mais de 400 mil pessoas assistem a alguma coisa da Brasil Paralelo, todos os dias. Nós conseguimos hoje, através da internet, ter uma medição trimestral. O que eu quero dizer com isso é que eu consigo ver quantas pessoas exatamente assistem a Brasil Paralelo numa janela de até 3 meses, né? Porque a gente consegue mensurar ali pelo IP, pelo login dos usuários. E hoje varia entre 12 e 14 milhões. Você sobe um pouquinho, diminui um pouquinho, 14 milhões de usuários, né? Pode ser mais pessoas, porque às vezes um usuário tem mais de uma pessoa assistindo na frente da TV, ou na frente da tela. Mas esse é o número trimestral. Desses, 5,6 milhões são recorrentes. Assistem sempre, não saem, né? Alguém levantou a mão, eu sou um desses 5,6 milhões. E os outros rotativos, assistem num mês, no outro mês não assiste, volta e tal. E 300 mil assinantes, né, que geram essa receita, né, são 300 mil pagantes. Para vocês terem uma ideia, né, com todo esse impacto, hoje nós já produzimos aí, nós temos a produção de originais, nós temos produção de programas investigativos, de humor, de entrevista, toda uma área educacional, na qual o João Malheiro, inclusive, participa com seus cursos. São dezenas de milhares de alunos que estudam e transformam suas vidas lá, aprofundando mais temas que foram despertados eventualmente num filme, num documentário. Hoje, distribuímos no Brasil filmes internacionais vencedores de Oscars, temos contratos de licenciamento com Sony, com MGM e outros grandes estúdios. Tivemos recentemente em Hollywood, e a surpresa dos estúdios era tremenda, que finalmente alguém, além da Globo, se tornava um comprador relevante de títulos. E ao analisar de fato a lista, o ranking das empresas que no Brasil fornecem streaming, streaming hoje é o principal negócio de mídia. Todas as grandes empresas de mídia vão para esse modelo de negócio. No Brasil você tem lá, das grandes, você tem uma lista de umas 15 streamings. Né? Claro que no topo está lá Netflix, depois vem Amazon, Disney, mas você só tem 2 empresas brasileiras que fornecem serviço para os brasileiros, né? A Globo, através do Globoplay, e a Brasil Paralelo. Isso é muito significativo para nós, né? É muito relevante para nós. E eu completo fazendo inclusive uma provocação. Por que não existem mais e muitas empresas que alinham os seus interesses com fazer o bem, agradar as pessoas verdadeiramente? Por que no Brasil tanto atalho, tanta regulamentação para se manter posição, para se manter monopólio, para se manter um recurso ali que entra e ajuda e tal?
observem, toda vez que a gente paga, mesmo não estando satisfeito, é porque existe ali alguma interferência do Estado que não permite com que a relação empresa e cliente seja pura, né? As empresas, e a gente acredita nisso, são um grande motor de transformação da sociedade. A partir da ascensão, vamos dizer assim, radical do capitalismo no século XX, as empresas passam a protagonizar a transformação mundial. Né? Você para pensar hoje as grandes transformações da nossa vida, tecnológicas, de saúde e mesmo culturais, vem das empresas. As ideias que circulam nas nossas cabeças sempre acabam sendo promovidas por organizações com fins lucrativos. Empresas de mídia, empresas de filmes, etc. Né? Então, temos que olhar com mais atenção e com mais atenção para o mundo empresarial. Né? Com todo respeito aos colegas políticos que estão aqui também dando sangue, né? E dedicando as suas vidas para essa atividade legislativa, outros no executivo, é muito importante também, mas precisamos de mais empresas fazendo o bem e comprometidas não só no discurso a fazer o bem, mas comprometidas integralmente no seu sistema e no seu modelo de negócio. A Brasil Paralelo não pode receber dinheiro público. Não pode. Nós temos compliance. Nós temos código de conduta interno. E aconteceu uns anos atrás, nós estávamos numa situação um pouco difícil, as contas não estavam fechando, a gente foi atrás de estudar alguns empréstimos e tal. E aí tinha uma linha lá especial de um banco estadual, não sei o que, então eu mandei para o nosso CFO e eu falei assim, olha, é um banco público aqui, mas talvez não enquadre aí eu estava em desespero ali, eu falei, ele me respondeu, falou assim, não, só um pouquinho, isso aqui é dinheiro público. Então nem se a gente quiser mais. Não, agora mudamos de ideia. A empresa já vive isso, a empresa não aceita mais, porque funciona somente a partir desse sistema que precisa agradar o cliente. Então, para fechar aqui, eu vou pedir para passar um vídeo nosso institucional, que é um vídeo que vocês não estão acostumados a assistir. Vocês estão acostumados a assistir, vocês estão acostumados a consumir os nossos produtos. São vídeos sobre o Brasil, né? E esse vídeo é um vídeo bem curtinho, mas é um vídeo sobre nós. É um vídeo da cortina para dentro. Não há nesse vídeo nenhum ator, não há nenhuma locação, né, nenhum lugar que não seja real, ou seja, a parte do vídeo passa-se dentro da empresa, no nosso escritório, quem já foi lá conhece vai reconhecer, e todas as pessoas que aparecem no vídeo são realmente funcionários, e a rotina que vocês vão ver no vídeo é exatamente a nossa rotina, o que acontece. Eu agradeço a todos, muito obrigado, e fiquem com o vídeo. É hoje. Que você está prestes a assistir. Bastante investimento nós vamos fazer essa noite. Galera, o filme tem que sair hoje. Bora, vamos renderizar.
Bem, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, a TV Alerj, Comunicação Social, Cerimonial, Segurança, Limpeza, Departamento Médico, Departamento de Som, intérpretes de Libras, assessores do meu gabinete, Valdinei, do Movimento Conservador que ali está, tantos amigos queridos que são admiradores tanto do doutor João Malheiro, como também da Brasil Paralelo, Rafael, meu amigo da Polícia Civil, aqui temos empresários também, né, a Fabiola, da Confeitaria Manon, uma confeitaria tradicional aqui do centro da cidade, do Rio de Janeiro, a Maria Isabel, do Palácio das Ferramentas, o seu esposo, enfim, muito obrigado a todos vocês que vieram a brilhantar esse dia de hoje tão especial, a Fernanda do podcast, do Pod Política, obrigado, muito obrigado mesmo, leve a nossa admiração para os outros rapazes, Samuel e tantos outros, parabéns pelo trabalho. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão. Que Deus nos abençoe. Fazer uma foto da mesa, todo mundo junto? Ah, tá. Pedir para vocês se juntarem para a gente fazer uma foto.